Olá, eu sou Benedito Miranda, sou médico, psiquiatra e psicanalista, e eu recebi um convite da TV Câmara de Botucatu para gravar esta entrevista. Eu estou em casa, respeitando rigorosamente as orientações das autoridades da área da saúde, tanto da cidade de Botucatu, quanto do estado de São Paulo, quanto do Ministério da Saúde e principalmente da Organização Mundial da Saúde. Eu vou ler cada pergunta e responder logo a seguir. Por que a ideia de ficar em casa incomoda algumas pessoas? Eu penso que tem alguns fatores que levam a este incômodo. Por exemplo, para pessoas que gostam muito da liberdade de estar fora de casa, seja no trabalho, nas ruas, simplesmente a liberdade de sair de casa quando quiser, que valorizam muito a vida fora de casa, para pessoas que têm esse perfil, a ideia de ficar em casa pode parecer uma prisão, e daí o incômodo. Em outros casos, o incômodo pode vir pelo fato de que a convivência familiar será mais intensiva. Normalmente as pessoas trabalham, saem de casa, têm uma vida intensa e têm uma convivência também dentro de casa, mas é de poucas horas por dia. E com a ideia de ficar o dia todo dentro de casa, com a família toda, com as mesmas pessoas, muitas vezes num ambiente pequeno, isto intensifica a convivência entre essas pessoas e isso também pode ser um incômodo. Um outro fator que eu tenho pensado pode ser a ausência de condições adequadas para se trabalhar online. Porque, na verdade, a gente continua trabalhando do mesmo jeito, apenas com a diferença que não está mais no local de trabalho e está agora dentro de casa. Mas para se trabalhar satisfatoriamente, é preciso ter condições adequadas para se trabalhar online. Ou seja, ter um ambiente silencioso, privativo, onde a pessoa possa se concentrar, como se estivesse no seu trabalho. E às vezes a falta de condições para isso também incomoda. E por fim, eu vejo que a falta de lazer, a falta de diversão, a falta da oportunidade de sair com os amigos, de se encontrar, ou simplesmente se encontrar muitas vezes com os colegas de trabalho, que é um outro ambiente fora de casa, eu acho que a falta de lazer também pode ser um incômodo para algumas pessoas. Quais são as fases que um ser humano passa até que ele consiga se adaptar a uma situação hostil? Nós sabemos que as pessoas passam normalmente por 4 fases até que ela se encontre em condições de ficar confortável numa situação que inicialmente tenha sido difícil. A primeira fase é a negação. As pessoas negam que está acontecendo aquilo. Elas não aceitam, elas fingem que não está acontecendo nada, elas continuam vivendo normalmente como se aquilo não tivesse ocorrido. É a fase que nós chamamos da negação. A segunda fase é uma fase da revolta. A pessoa já aceita a realidade difícil, não gosta, briga com aquilo, blasfema, se revolta, perde o sono, fica angustiada, mas ela já tem consciência que a realidade foi mais forte do que a vontade dela. A realidade já está ali, na frente dela. E aí ela se revolta. A terceira fase é a fase da negociação. A pessoa começa, então, a perceber que não adianta
ficar brigando, que a realidade é mais forte e que a realidade se impõe e que então é melhor começar a ver o que está acontecendo, e aí a pessoa começa a fazer um raciocínio assim: puxa, mas por que aconteceu isso comigo? O que será que eu fiz de errado? Será que tem alguma coisa que eu possa fazer agora que isso, né, fique mais tolerável para mim? Enfim, a pessoa começa a negociar com a realidade que se apresenta. E, por final, temos a última fase, que é a fase da aceitação, onde a pessoa, então, se adapta, se acomoda e encaixa tudo aquilo no seu raciocínio de uma forma que ela aceita, para de brigar e segue a vida em diante. Como lidar com o medo do coronavírus? Convenhamos que esse é um medo que tem sido bastante frequente. Algumas pessoas chegam a se apavorar, né, nesta pandemia pela qual estamos passando. E, enfim, é uma pergunta muito bem colocada que requer algumas reflexões da nossa parte. Eu considero que, em primeiro lugar, nós precisamos ter condições de separar muito bem o que é a realidade do que é a nossa fantasia. Frequentemente nós pegamos a realidade do tamanho que ela é e jogamos um fermento sobre ela, transformando-a numa situação muito maior do que é. Não é? Então, é muito importante nós termos este cuidado toda vez que nós estivermos com algum pensamento nos atormentando acerca do coronavírus, algo assim: mas e se eu pegar o vírus? E se eu transmitir esse vírus para alguém? E se no momento em que eu ficar doente, não encontrar uma vaga no hospital? E, enfim, se houver aqui na nossa cidade uma calamidade, como a gente tem visto em outros países, etc. Quando este medo aparecer, nós precisamos ter muita clareza para separar em que medida isto é algo real, que pode acontecer mesmo conosco, e em que medida é algo que nós estamos supervalorizando, dando uma dimensão acima da realidade. E é isto que nos perturba. O medo que provém da realidade direta dos fatos não nos assusta. É um medo que apenas nos alerta para ficarmos atentos e tomarmos as providências necessárias. Mas isso não necessariamente gera ansiedade. A ansiedade, em geral, vem deste fermento, desta fantasia catastrófica que se junta com a realidade. Então, isto não é real, isto são produções da nossa mente. Isso não faz parte da realidade, não é? Isto, em geral, tem a ver com o perfil de cada pessoa, a história de vida, há vários fatores que sustentam esta fantasia apavorante. Mas é muito importante, porque nós não somos obrigados a pensar tudo aquilo que chega à nossa cabeça. Muitas vezes chegam pensamentos que não são reais, que são perturbadores, que são pensamentos que vêm dessa nossa fantasia destrutiva e que tem a única finalidade de nos perturbar, de perturbar nosso sono, literalmente. Né? Então, como lidar com o medo do coronavírus? A resposta é esta: é preciso diferenciar o medo que vem da realidade dos fatos, que, convenhamos, é uma situação difícil pela qual estamos passando, mas que também não é uma coisa alarmante por si só,
desde que a gente tome os cuidados que as autoridades de saúde estão recomendando, nós temos todas as condições de atravessar por esta pandemia sem pânico, sem desespero. Como lidar com a avalanche de informações durante esta pandemia? Convenhamos que não bastasse a nossa própria tendência pessoal, às vezes, de ficar angustiado com tantas coisas que chegam, o volume de informações e a forma como a notícia muitas vezes é dada pode ser um fator preocupante, que pode levar as pessoas, algumas pessoas naturalmente, a ficar apavorada, né? Então, como lidar com esse volume imenso de informações, de notícias que a gente pode receber todos os dias, né? A primeira coisa é tomar cuidado com a fonte da informação. Por exemplo, eu pessoalmente desconfio de muitas notícias que chegam pelas mídias sociais, pelo WhatsApp, Facebook, Instagram e outras mídias que são muitas, né? Porque a fonte muitas vezes não é oficial, é alguém que ouviu dizer e mandou e repassou, são notícias falsas, e aí alguém recebe, acredita, acha que aquilo será importante para nós e nos manda. Então, em geral, eu tenho um certo cuidado com notícias vindas pelas mídias sociais. Eu prefiro as notícias que vêm dos meios de comunicação que eu respeito. Então, eu procuro por determinados canais de comunicação, eu acesso as notícias que me convém, eu também não sou obrigado a assistir tudo aquilo que está lá, nem sou obrigado a ler o jornal inteiro, eu posso ler as páginas que me interessam. Então, como lidar com a avalanche de informações? Eu acho que é simples, é preciso ter essa disciplina para não receber tudo aquilo que nos é enviado, não assistir principalmente telejornais alarmistas, isso não é jornalismo. É preciso ter cuidado para selecionar as fontes e, principalmente, questionar, ter um certo diálogo com aquela notícia para saber se aquilo é verdade mesmo ou não, e caso a gente considere que tem algo de verdadeiro, como é que nós vamos lidar com isso? Então, a ideia mais importante que eu quero passar neste momento é filtrar o volume de informações que chega para cada um de nós todos os dias. Muitas vezes vindas de amigos, de pessoas que julgam que aquilo nos é importante e que, na verdade, na pressa do dia a dia, você acaba ouvindo notícias enquanto está trabalhando, por exemplo, sem muita reflexão, e o que fica como resíduo final daquilo é um incômodo, uma perturbação, uma angústia. Como não enlouquecer durante o confinamento? Achei essa pergunta engraçada, mas muito apropriada. Porque, de fato, algumas pessoas acabam ficando perturbadas, né? Porque estão dentro de casa e etc. Né? Talvez um pouco mais comumente com as pessoas que moram sozinhas ou apenas duas pessoas na mesma casa, e, enfim, daí a interação fica muito restrita e algumas pessoas podem, né, vir a ficar mesmo bastante angustiadas, né? A minha recomendação é que todos nós mantenhamos a nossa mente ocupada o dia todo, que nós tenhamos uma rotina a ser praticada todos os dias, que a gente procure dormir mais ou menos no mesmo horário todos os dias, acordar mais ou menos no mesmo horário todos os dias, ter uma rotina na parte da manhã
ter uma rotina na parte da tarde, uma rotina à noite. Não é recomendável deixar assim que as coisas fiquem muito soltas. E um dia você vai dormir às 10 da noite, outro dia vai dormir à meia-noite, outro dia passa a madrugada. Isso não é saudável, não é muito recomendável. Nós recomendamos uma rotina, né, diária, incluindo todas as atividades do dia. Então é importante, já que vamos ficar uma certa temporada, semanas, meses, quem sabe, nesse confinamento, eu acho que é importante que cada um construa a sua própria rotina e se mantenha ocupado o tempo todo, fazendo aquilo que gosta, né? Há tantas coisas que as pessoas, em geral, gostam de fazer e que não tem tempo de fazer, né? Porque naquela correria que nós vivíamos antes da pandemia, não dava tempo de fazer muitas coisas. Então agora é uma boa oportunidade de fazermos aquilo que estava aguardando um espaço na nossa agenda, né? Fazer aquilo que se gosta, né? Procurar manter-se ocupado o dia todo, né? Em geral, as pessoas estão trabalhando, não é? Então, mesmo dentro de casa, o chamado teletrabalho, né? Mas eu acrescentaria algumas coisas. Eu acho que, por exemplo, fazer uma atividade física é algo muito importante, muito saudável, mesmo dentro de casa, né? Hoje, com o auxílio da internet, nós temos várias opções, né? Eventualmente até contratar um professor de educação física que nos dê aula à distância ou acessar vídeos, sites, etc, né? Enfim, fazer uma atividade física regularmente todos os dias, ou pelo menos umas 4 vezes por semana, não é? Isso é muito importante, né? Procurar manter os horários das refeições, né? Não variar muito o horário das refeições. Café da manhã, almoço, um lanche da tarde, um jantar. É importante que a pessoa se alimente bem todos os dias, que ela durma bem todos os dias, porque isso mantém o nosso sistema imunológico forte e em condições de trabalhar a qualquer momento, se for necessário. Então, como não enlouquecer, é manter-se ocupado o tempo todo. Como aproveitar esse tempo para o nosso crescimento pessoal? Uma excelente pergunta. Eu gostaria de trazer 2 conceitos como resposta para esta pergunta, que são os conceitos de espiritualidade e o conceito de religiosidade. Espiritualidade é um termo que tem sido bastante utilizado na literatura médica, não só na literatura médica, mas de uma forma geral, em outros campos do saber, que se refere àquela percepção que o ser humano pode ter de que a sua vida está inserida num contexto mais amplo do que o dia a dia material. E religiosidade também é um termo que está sempre junto com espiritualidade. E religiosidade tem sido o conceito que se refere à maneira como cada indivíduo se relaciona com a sua própria espiritualidade, seja ela qual for, né? Então, não estamos falando de religiões, de práticas religiosas. Isso seria um outro assunto. Estamos falando de 2 conceitos, espiritualidade e religiosidade. Então, por exemplo, é muito importante que cada um trabalhe, responda a essas questões existenciais que estão dentro de cada um de nós, né? Quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? De onde eu vim? Para onde eu vou? Qual é o sentido da vida? Então, estas questões merecem grandes reflexões. E o exercício
da espiritualidade, da religiosidade, trazem respostas muito importantes. Independentemente de qual seja a resposta final que cada um encontre para suas perguntas, o fato de fazer este exercício é profundamente saudável e serve como uma ferramenta para o nosso crescimento pessoal. Ainda que uma pessoa, depois de todas essas reflexões, conclua que deve continuar sendo uma pessoa ateia, né? Ou ateu, se for um homem, né? Ok, não tem problema. Mas ter feito este exercício para concluir que é melhor jogar no time do ateísmo é um exercício válido. E também, se a pessoa, depois de responder essas perguntas, chegar a outras conclusões, ok, a resposta final tem o seu valor na medida em que ela é resultado de um processo que cada um fez consigo mesmo. Eu, particularmente, considero, então, que trabalhar essas questões existenciais servem como uma ferramenta muito útil para o nosso crescimento pessoal neste período de pandemia. Como se manter próximo, mesmo estando distante? É interessante pensarmos nisso neste momento, porque estamos cada um em sua própria casa, longe de pessoas queridas, com muita vontade de estar perto, e temos que suportar por algum tempo essa distância geográfica, distância física, em contraste com esta proximidade afetiva que nós conservamos com muita alegria dentro de nós. Há poucos dias eu escutei uma entrevista e tinha algo muito interessante. A pessoa dizia que nós jamais seremos os mesmos depois desta pandemia. Que quando tudo passar, estaremos num outro momento, num outro estilo de vida, onde teremos aprendido muitas coisas. E uma das coisas é aprender a mexer com recursos tecnológicos. Há muitas pessoas, principalmente os que têm já uma certa idade, que têm muita dificuldade de manusear o seu próprio celular, que têm dificuldade de usar o Skype e outros meios de comunicação. Então, como se manter perto, né, nesse período em que estamos distantes, é uma grande oportunidade para nós aprendermos a lidar com essas ferramentas. Isso vai ocupar grande parte do nosso dia. Nós vamos ter que estudar, talvez, ou conversar com alguém que saiba mexer nisso. Isso vai ser uma atividade importante para nós, porque nós precisamos nos manter ocupados, manter a nossa mente ocupada e fazer coisas novas, colocar desafios para nós. É um exercício muito interessante para o nosso cérebro, para a nossa mente, para a nossa alma. Então, aprender a lidar com ferramentas tecnológicas é a melhor saída para nós ficarmos mais próximos das pessoas que estão fisicamente distantes. Como lidar com o sentimento de luto neste período de pandemia? Nós, de fato, estamos experimentando este sentimento, ainda que não seja por alguém que tenha falecido, muito próximo de nós, nós estamos com um sentimento de perda daquele estilo de vida que nós tínhamos, porque agora estamos num outro estilo de vida. De alguma forma, há pessoas que vivenciam isto como uma perda, mas também há pessoas que perderam familiares, amigos, e que estão passando, além de toda
a dificuldade do enclausuramento dentro da própria casa, ainda passando por esse sentimento de ter perdido alguém querido, né? Muitas vezes pela própria doença que está se apresentando com tanta força no mundo todo, né? Como lidar com isso, com os sentimentos de perda? A melhor maneira de enfrentarmos isto, seja a perda de um estilo de vida que nós tínhamos, seja a perda de uma pessoa, é procurarmos avaliar todas as questões positivas, todas as coisas boas que nós tivemos com aquela situação ou com aquela pessoa. A melhor maneira de nós elaborarmos o nosso luto, falando particularmente da perda de uma pessoa querida, é identificar todas as coisas boas que aquela pessoa tinha, todos os momentos agradáveis que nós vivemos com elas, e procurar registrar tudo isso dentro de nós, procurar trazer uma lembrança agradável daquela pessoa que partiu e trazer aquela lembrança como um alimento que ficará dentro de nós. Dessa forma, é como se nós não tivéssemos perdido a pessoa. Ela passará a viver dentro de nós. E esta é a melhor maneira de nós nos despedirmos dessa pessoa ou dessa situação e ficarmos mais enriquecidos com tudo aquilo que nós aprendemos com ela durante a convivência que nós tivemos. Como o senhor está enfrentando esse período de pandemia? Eu estou bem, estou enfrentando com tranquilidade, procuro me manter ocupado o dia todo, mantendo a minha rotina pessoal todos os dias. Sigo rigorosamente todas as orientações médicas e das autoridades de saúde, tanto aqui da nossa cidade, de Botucatu, como do governo do estado, do governo federal e da Organização Mundial da Saúde. Eu sigo rigorosamente porque eu confio na autoridade científica de todos esses profissionais. Então isso me dá tranquilidade e, acima de tudo, eu me mantenho centrado, seguro de que isto vai passar. É uma situação temporária e nós temos que passar por ela, mas ela terá um fim em breve. Isso me acalma. Que lição nós podemos tirar desta pandemia? Eu considero esta uma pergunta muito complexa e muito interessante para as nossas reflexões. Eu diria que nós podemos aprender muita coisa. A primeira delas é que aquele estilo de vida que nós estávamos vivendo não era muito saudável, que nós precisamos aprender um novo modelo de vida, um novo modelo de relacionamento entre as pessoas. Eu acredito que o modelo que nós estávamos adotando era um modelo onde nós estávamos muito preocupados com as questões materiais, nosso sucesso profissional, nossa fama, ganhar dinheiro, e com isto uma corrida que não tinha limites, e muito estresse, e competições, e rivalidades, e o ser humano que estava do nosso lado tinha pouco valor. Eu acredito que esta pandemia está trazendo grandes experiências, grandes reflexões para todos nós, e para mim, a principal delas é esta, é a possibilidade de rever a forma como eu me relaciono com as pessoas. Eu acredito
que depois que tudo passar, eu estarei mais tranquilo, talvez correndo um pouco menos, talvez mais sensível para olhar a pessoa que estiver do meu lado. Acredito que eu vou estar com menos preconceitos do que antes. Acho que nós todos podemos aprender com esta pandemia a importância do ser humano e que neste momento em que nós estamos passando, todas as nossas supostas diferenças não passam de vaidades, porque, na verdade, nós todos somos iguais neste momento, porque essa pandemia não escolhe ricos e pobres, brancos e pretos, homens e mulheres, adultos, crianças, jovens, pessoas de todas as classes sociais estão sendo atingidas. Então, isto é um convite para nós olharmos que, na verdade, nós somos todos iguais. Então, para mim, esta é a maior aprendizagem que nós podemos ter com esta pandemia.